Shalom, shalom, shalom. O ensino aqui está baseado na bênção sacerdotal. Bonito, muito bonito. פניו אליך, בשמך, שלום. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo na graça de nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. E o Eterno tem sido conosco, né? Bendito é o seu nome, porque Ele nos escolheu, né? O Eterno nos escolheu segundo a sua graça e a sua misericórdia. Estamos firmes na sua bondade, né? Estamos firmes no seu amor. Fiquemos firmes na sua presença. E quero fazer menção aqui das palavras de Yeshua, as palavras de Jesus, que nos traz um incentivo muito grande, né? Deixa eu abaixar aqui. Eu acredito que nos traz um incentivo muito grande as palavras de Yeshua, quando ele respondeu a Satã, né? A Satã, o diabo, quando ele disse que nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Bom, toda a palavra de Deus, ele tem o seu nível, né? Quando olhamos para o texto, nos deparamos com níveis de interpretação, entendeu? E ele tem o seu nível literal, né? Que quando eu falo nível literal, ele não deixa de ser profundo, né? Entende? Quando eu falo nível literal, dentro do hebraico nós conhecemos como o nível Peshat, né? É o nível Peshat, que é a regra de interpretação judaica, em que, primeiro, ao considerar um texto, você tem que buscar a sua compreensão literal. Depois nós vamos subindo para alguns níveis, né? Alegórico, profético, até chegar ao nível Sodi, né? O nível Sodi, quando dizemos, né, afirmamos o nível Sodi, é as implicações espirituais, né? É as revelações espirituais que é contido ali naquele texto, né?
por exemplo, quando você considera a construção do mexicano, né, a construção do tabernáculo. O Eterno disse a Moisés que ele deveria fazer o tabernáculo, as peças, assim como eu te mostrei. Ou seja, Deus deu uma cópia, uma planta, né? Vamos colocar assim. Ou seja, na realidade, tudo que está aqui na Terra, ele tem um reflexo do que é espiritual. Essa é a verdade, né? Então, observe o tanto que isso é interessante, né? Então, tudo aqui na Terra não passa de uma cópia, né? De uma cópia. Então, dentro dos níveis de interpretação do judaico, nós temos o chamado Pardes, que eu acredito que você já ouviu, né? Você já ouviu muito sobre, principalmente você que estuda um pouco das Parashiot, né? Só você estudar as Parashá, aquele que estuda os Parashá, às vezes não fez uma yeshiva, mas só de você estudar as Parashá, você já entende o que é o nível Pardes. Então o que eu quero dizer é que o texto bíblico ele tem a sua aplicação simples, né? Então olhando para o texto aqui de uma forma simples, nós vemos aqui Yeshua nos chamando a atenção, dando uma resposta para Hassatã, baseando-se no livro de Devarim, né? Devarim, a repetição das palavras da Torá, né, em que Moisés frisa novamente os mandamentos, e lá, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 8, Deus revela do porquê, né, o porquê das provações que ele permitiu com o povo de Israel. Né? Então Deus permitiu que o povo de Israel fosse provado, né? E o texto diz que ele permitiu que fosse até humilhado, né? Eles sentiram sede, eles sentiram fome, né? Até certo período. E lá em Devarim diz que tudo isso é para provar, tá? A fé, a fidelidade, né? Ou ensinar a Israel que o homem não vive só do que é material. E nisso também, preste muita atenção, olha que interessante, né? Uma análise simples, um pensamento simples. Nem só, é como se eu dissesse também, preste atenção, que nem só de milagres vive o homem. Né? Então Deus permitiu provações e não interviu até certo ponto, né? Então Israel passou provações, eles em um período viram os milagres, mas houve período que parece que os milagres não aconteciam. E essa escassez de milagres era para provar Israel, provar e ensinar o seu povo que nós não vivemos somente de sobrenatural. Deus ensina que existe algo mais importante do que intervenção divina, do que providência divina, do que materialismo, né? Que é a alimentação ou a dependência da palavra de Deus. No Salmo 23, tem uma construção muito simples, maravilhosa ali em Salmo 23 no hebraico, quando o texto diz que Adonai é meu pastor. Nas nossas traduções dizem e nada me faltará. Mas na estrutura do hebraico, na aplicação hebraica, ali, na estrutura do original hebraico,
eu traduzo como Adonai é meu pastor e não me faltará. O sentido do texto não é que não me faltará coisas, né? Então, assim, o sentido do texto não é, olha, porque Adonai é meu pastor, então não me faltará as coisas. Não é esse o sentido do texto, entende? Não é este o sentido do texto. O sentido do texto é que se o Senhor é meu pastor, ele é meu pastor, não me faltará. Por quê? Porque ele é o que nos satisfaz. Ele está acima do alimento, ele está acima de qualquer tipo de necessidade. Ou seja, o homem, ele pode até mesmo perecer por escassez de alimento, tá? Mas se ele estiver firme, né, dependendo do eterno, jamais chegará um dia que jamais ele sentirá fome. Deus é que preenche. No livro de Abacuque, de quem é o apóstolo Shaul, né, o Shaul Hachalia, né, o emissário, ele tirou a ideia, né, teológica de fé, né, salvação ou justificação pela fé. Ele tirou da palavra emuná lá no livro de Abacuque, em que Abacuque diz que o justo, o tzadik, que é o justo, viverá pela sua fidelidade, porque dentro do hebraico é fidelidade. Mas ele canta ali no seu louvor poético que ainda que ainda que não haja, né, ovelha no curral, ainda que não haja fruto na videira, eu louvarei mesmo assim. Agora preste atenção. Então, na escassez, ainda que haja problemas e grandes lutas a qual ele esperava, né, que era a invasão dos inimigos ali, ele disse que os tzadik, o justo, viverão pela sua emuná. Ou seja, que aqueles que são justos, o justo, lembrando a você que os tzadik eram os praticantes de Torá, dos mandamentos divinos, aqueles que se resguardavam da transgressão, que mantinham a sua fidelidade independente da situação. E ele está dizendo, esses viverão pela sua fidelidade. Ou seja, o que acontecer, o que vier, eles vão se manter fiéis à Torá, ao Eterno, se manterão firmes. Então é essa a ideia do texto. Então, quando no Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e não me faltará, essa é a tradução correta. A tradução correta é essa, não me faltará. Ele não está falando de coisas, está falando do Eterno. Está falando de Deus. Entende? Ele está falando de Deus. Então nós temos Mimor le Davi, né? Salmo de Davi, ou alguns, por causa da preposição lamed, vão também traduzir para Davi, mas a preposição lamed também pode ser também. Então, tradicionalmente, né, aplicando a tradição, atribui-se o Salmo 23 ao Meler Davi, ao rei Davi. Então, esse mesmo Davi, aplicam-se que em Salmo 51, nós temos uma oração linda, né? Que a única coisa que ele se preocupava que Deus
poderia retirar dele, ou ele já tinha sentido que o Eterno já havia retirado, era o Ruach HaKodesh, né? O Ruach HaKodesh é traduzido por Espírito Santo, né? Não retires de mim o seu Espírito, né? Não retires de mim a sua presença. Então, essa é a preocupação daqueles que conhecem o Eterno. A vida de quem foi compactado pelo Eterno nunca mais é a mesma. Essa é a grande verdade. Uma pessoa, por mais religiosa que ela é, se ela nunca teve um encontro com Deus, algumas de suas práticas atuais não lhe incomoda. Isso parece que não lhe causa nenhum efeito, nenhum pesar, justamente porque essa pessoa ela não teve uma experiência verdadeira com o Eterno, com Deus. Aquele que teve uma experiência verdadeira com o Eterno, ou seja, que a sua relação com o Eterno ultrapassa as barreiras da religião. Veja, eu não tenho nada contra a palavra religião. Tem gente que fica fazendo... Você já viu falar? Você já viu falar daquela ideia de bater espantalhos? Você já viu pessoas que pegam coisas e começam a bater espantalhos? Então, bater espantalho. A pessoa forma um espantalho e começa a bater nesse espantalho, né? Como se o espantalho fosse realmente algo real. Tem pessoas que pegam palavras, por exemplo, sobre religião, né? E exageram demais na dose, porque ele se coloca como se não fosse um religioso. Não, tudo que está envolvido com fé é uma religião. Está ligado com religião. Não adianta inventar espantalho, começar a bater em espantalho. Isso tudo é idiotice, né? Tudo é idiotice. Religião. Agora, existe comportamento, né, na religiosidade que ultrapassa a religiosidade normal, né? Essa pessoa, ele é muito mais do que um religioso comum que está dentro de uma esfera religiosa. É muito mais. Ele tem uma fé viva, ele tem uma emuná, ele teve um impacto com Deus. Porém, observe a Bíblia hebraica. A Torá é tão maravilhosa que ela levanta o homem lá em cima, ou seja, as personagens da Bíblia Sagrada, da Torá, do Tanar, ele destaca a sua justiça, as suas obras e o leva lá para cima. Mas quando essas personagens erram, a Torá também lhe aponta o dedo, lhe mostrando as suas quedas e as suas fraquezas. Então, se você prestar atenção no Tanar, você vai ver reis, você vai ver homens e mulheres que o Eterno amava, né? E eles caíram. E a Torá destacou os seus erros, né? Preste atenção como isso é interessante, né? Isto para nós é uma lição, porque nós, né? Por mais que um homem é gigante na sua emuná, por mais que ele é gigante na Torá, e Brit Hadashah, né? E Brit Hadashah, o gigante, eu falo uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que teve uma experiência, que teve um impacto verdadeiro. Nós também estamos sujeitos a transgredir, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos até mesmo passar por períodos de resistência contra Deus. Infelizmente, essa é a natureza humana, né? Somos cheios de altos e baixos, né?
E Deus, ele trabalha nisto. Mas só que isso, o que nos chama atenção, o que nos chama muito atenção, que na linha de raciocínio que eu estava destacando, aquele que nunca teve uma relação profunda com o Eterno, ou seja, dentro do hebraico existe uma linguagem, né, na linguagem hebraica sobre além da letra da lei, no Talmud. Além da letra da lei não é falar mal da lei, né? Foi que Paulo destacou, aquela ideia de Paulo existe nos comentários dos sábios, que pessoas estão na letra da lei, até Maimônides, né? O grande erudito e filósofo Maimônides, ele destaca no seu livro Guia dos Perplexos, sobre essa questão da letra da lei, sem conhecer, né? Sem ter o domínio, linguagens figuradas e também, né? Entender a espiritualidade da coisa. E muitas pessoas, ou seja, aquele que só tem um nível de religiosidade, sem um nível de mais avançado, que é além da letra, que vai além da letra, né? Além da letra, ou seja, que não tem um pacto com o Espírito dentro de si, um testemunho do Espírito, acontece o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 3, quando Israel, os judeus, eles leem a Torá, ou seja, o Moisés, ele usa a expressão Moisés, é-lhe posto um véu. Entende? Porque, eles estão na letra da lei, e pela rejeição parte de Israel, porque os que caíram, né? Os que caíram, nem todo Israel caiu, mas os que caíram é justamente por isto, por não aderir o pacto com o Espírito Santo, para que o véu fosse retirado. Então são sábios na Torá, a eles foram entregues os pactos, os profetas, a eles foram entregue a aliança, mas o véu que Isaías diz, esse véu, né? Esse espírito de profundo sono que viria sobre Israel, permanece Israel incrédula até hoje, porque aquele que tem o poder de arrancar o véu, por intermédio do pacto da aliança, se você quiser falar nova aliança ou aliança renovada, deixa eu dar só aqui uma pintada de gramática agora. Será que eu posso traduzir o que o profeta Jeremias disse, né? E farei uma nova aliança, né? Porei a minha Torá no coração deles, né? E farei uma nova aliança, que está lá, Brit Hadashah. Será que eu posso traduzir essa palavra Brit Hadashah como nova aliança ou aliança renovada? Sim, você pode traduzir como aliança renovada também, porque a mesma palavra se aplica quando Davi Meller, ele disse: renova em mim um espírito novo, ou seja, quando ele diz renova, ele usou justamente o Hadashah, a mesma palavra a qual Deus diz que faria uma aliança com o povo, com seu povo. Mas muitos rejeitaram essa aliança. Então véu, é sábio na Torá. Você já perceberam? Eu fico, às vezes, né? Eu não vou fazer uma crítica exacerbada, porque, querendo ou não, muitos judeus, eles estão debaixo de um tempo do Eterno. Paulo deixou claro, eles estão debaixo do tempo do Eterno. Mas tem aí hoje pessoas que, eu não sei, é fanatismo. Eu tenho isso como fanatismo, né? Ele é uns louvores, gente, é uns cânticos sem, meu Deus, sem pé, sem cabeça. Não fala de Yeshua, né? Uns cânticos assim que... E os caras... porque é judaico.
sabe? Não fala de Yeshua, não enaltece Yeshua, né? E, sabe assim, o que eu quero dizer é que muitos, muitos judeus vão fazer análise das parashiot, mas não tem a revelação da Brit Hadashah na pessoa de Yeshua. Eles não conseguem, ou seja, quem é o nível Sod? Quem é o mistério do Eterno? Quem é a maior revelação do Eterno? Eu poderia dizer quem é o maior nível Sod do Eterno. O Mashiach. A maior fonte segura é a revelação que a Brit Hadashah e a interpretação dos apóstolos, né? Dos apóstolos, emissários de Yeshua HaMashiach, deu sobre a vida e a pessoa de Yeshua. Mas rejeitam isto. E eu fico olhando em alguns movimentos nazarenos, não estou generalizando, então não se sinta ofendido, né? Eu fico olhando movimentos messiânicos, alguns, não é todos, alguns movimentos messiânicos e alguns movimentos de nazarenos que são péssimos na Brit Hadashah. Não tem revelação, não? Yeshua não é a maior revelação do Eterno? Yeshua não seria, você nunca leu no Midrash, nos comentários dos sábios, que Yeshua seria o maior expositor e revelador da Torá? E as palavras que Yeshua começa a ensinar, não se dá atenção. Se no livro de Ezequiel, dele sairá a lei, a interpretação dele, os ensinos encherão a terra. A Brit Hadashah começa a dar testemunho, e você vai ver em alguns movimentos, a Brit Hadashah é quase não tem conhecimento, faz um monte de marabalismo. Por quê? Porque não se entram na Brit Hadashah. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque aqui está a revelação. Gente, para quem estuda a Brit Hadashah, gente, as linguagens dos apóstolos, quando você estuda Midrash Haggadah, Midrash Alahá, Talmud, Torá oral, a tradição. Gente, quem estuda de verdade, quando você lê a Brit Hadashah, a linguagem a qual os apóstolos expõem os textos, Matatiarro, Lucas, Jonas, né? Yohanan, ou Jonas não, João, né? Chamamos de Yohanan. Gente, se prestar atenção, as linguagens deles estava de acordo com os princípios de Hillel, de interpretação de texto midrástico. Está de acordo, mas se não conhecer, né? Por exemplo, eu já vi judeu fazendo... Gente, não só judeu não, eu já vi pessoas que se dizem messiânicos, que também é cada coisa que você vê que cada um quer estabelecer. Dizer que Mateus, os apóstolos, os evangelhos errou porque ele disse: do Egito chamei o meu filho. O que é isso? Isso é um erro. Porque o meu filho ali está lá no livro de Osés, está falando de Israel. Meu Deus. Rapaz, isso é um midrash, isso é extremamente usado nas regras de interpretação judaica. Eu não sei se você já ouviu falar do perfeito profético. Quando o texto está falando de um acontecimento, de um fato histórico que aconteceu, mas que está acontecendo e que acontecerá, haverá uma aplicação paralela futurística. Nunca ouviu falar? Pois é, isso é interpretação midrática. E os apóstolos, como judeu, eles aplicaram, entendiam todas essas regras, e ainda mais a revelação do Ruach HaKodesh. Então, assim,
precisamos prestar mais atenção nas revelações do Eterno. Precisamos. Então entenderam, mas isto é ocultado a mim quando existe um véu. Quando existe um véu, isso é ocultado a mim. Eu não consigo sair, eu não consigo abrir essa porta para aderir às revelações do Eterno. Então o que você vê, às vezes, alguns comentários, são cisternas rotas, né? São revelações que não têm Yeshua. Algumas pessoas, por exemplo, olha, um livro aqui, ó, para você ver. Dizem que, eu fico olhando por causa dessas guerrinhas ideológicas, algumas pessoas dizem que algumas perspectivas do Messias, dentro da Brit Hadashah, na interpretação, assim, claro, existe pontos teológicos, né, que pontos teológicos é descartável mesmo. Mas aqui, ó, leia esse livrinho aqui, ó, tá? Do Rabino Jacob Emanuel Ishoret. Esse aqui, ó. O Mashiach, o princípio do Mashiach na era messiânica, segundo a lei judaica e a sua tradição. É um judeu fazendo comentário. Um judeu, ele não é messiânico. Mas se você vê o que ele fala aqui, é um paralelismo com a Brit Hadashah. Mesmo ele não confessando isso. Então, meus queridos, que o Eterno abençoe grandemente. Então precisamos tirar o véu. E só para mim terminar, o que eu quero dizer é o seguinte: que aqueles que ainda não tiveram uma experiência clara com o Ruach HaKodesh, que o Ruach HaKodesh ainda não tirou o véu, que lhe deixa só na letra, né? Mas porque não tirou o véu, essas pessoas, quando pecam, praticam algo contra o Eterno, isso não lhe traz incômodo nenhum. Por isso que eu disse que aquele que teve um encontro com o Mashiach, com Deus um dia, por mais que aconteceu, como usei as questões, né, os exemplos das quedas dos homens, grandes homens de Deus, isso também pode acontecer conosco, porém você não fica acomodado. Isso não te deixa em paz. A situação que você se encontra te perturba. Você tenta disfarçar, você tenta se alegrar, mas você sabe, existe um incômodo dentro de você. Você sabe que existe uma rebeldia contra o Mashiach, contra Deus, contra a sua santidade. Você sabe, e isso lhe incomoda demais. E aquele que teve o encontro com o Eterno, enquanto não entra no estreito da Torá, dos ensinos de Jesus, não se rende a ele, a vida dessa pessoa é vegetar aqui na terra. Ele vai vegetar porque ele vai morrer sem paz. Ele sabe que a sua situação é caótica. Ao contrário disso, é um religioso. Tem religioso que se sente muito bem. Principalmente os religiosos hoje que nasceram na religião, entraram no mundo gospel. Eu não estou dizendo que isso acontece só no mundo gospel. Mas observe que eles mudam de conceito. Eles se tornam transgressores da palavra de Deus. Mas isso não lhes incomoda. Não, isso, na verdade isso lhe faz bem demais. Agora eles estão em paz com o mundo. Eles estão em paz consigo mesmo. Agora eles encontraram o seu verdadeiro caminho, que o Deus é amor. O Deus é amor. Aí, por quê? Porque essas pessoas nunca tiveram impacto com o Ruach HaKodesh. Nunca, nunca, nunca. Eles não tiveram. Davi é o exemplo daquele que conheceu. Olha para você ver. O homem pecou, fez coisas terríveis, transgrediu, mas o arrependimento dele foi forte. Não retires de mim o Ruach. Mas aqueles que não teve pacto com o Eterno, nada lhe incomoda, meu irmão. Não tem pacto, nunca recebeu nada.
Não lhe incomoda, é assim mesmo, né? Graças a Deus eu me libertei disso. Chamam até a Bíblia de gibizinho agora. Não tem inspiração nenhuma nas escrituras, tudo isso é invenção de homens. Essa pessoa está satisfeita no seu ato. Essa pessoa nunca conheceu o Eterno. Porque quem conheceu o Eterno pode até cair, mas ele nunca terá paz enquanto ele não fazer uma aliança com o Eterno. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Que o Eterno abençoe grandemente. E o Eterno que sonda os nossos corações sabe qual é o nível que estamos. Nível de rebeldia ou distante dele, mas que o Eterno nos resgate. Salva-nos, Adonai. Então seremos salvos. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach.